Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, com amor, com felicidade, com vulnerabilidade também. Bom dia com interesse no coração. Salve Lecabel, 31ª frequência de único Deus, do Deus vivo. Hoje fizemos uma aliança ativa, trabalhando a questão do fluxo e da abundância a partir desse fluxo, do dar e do receber. Lemos o Salmo 31, depois fomos a 2 Coríntios 4. Uau! Caminhos incríveis nós vimos no Aliança 559. Agora, vamos a esse livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem a ver com a vulnerabilidade e entender que a perfeição é um caminho a se atingir e a nunca se alcançar. Isso é que nem a ilha que você nada, parece que ela vai chegando e vai ficando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Simples assim. Quando a gente assume a nossa imperfeição como natural, que nada vai estar puro, 100% puro. Tá tudo certo, fica tudo mais leve, mais tranquilo. Bora lá? Vamos ver o que eu acho que é escritora Brené Brown, pode ser escritor, nome meio masculino, meio feminino. Vamos nessa? Prólogo. O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Trecho do discurso Cidadania em uma República. Ou O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt, em 23 de abril de 1910. As palavras do ex-presidente americano ecoam tudo que aprendi em mais de uma década de pesquisa sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza, e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com compromisso. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala, ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos, oportunidades que podem ser irrecuperáveis, desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela, um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Introdução. Minhas aventuras na arena da vida. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão a incertezas e a exposições emocionais. Na época do colégio, quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade, comecei a desenvolver e afiar o meu arsenal de defesa contra essa emoção incômoda. Por muito tempo tentei de tudo, desde ser a garota perfeitinha, até me tornar a poeta exótica, a ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada. À primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, se não previsíveis, mas eles eram mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Cada tática era construída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Apesar do meu medo da vulnerabilidade, sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixei um cargo de gerência na gigante das telecomunicações ATT, arranjei um emprego de garçonete e voltei à faculdade para me formar como assistente social. Assim como muitas pessoas que se interessam pelo serviço social, eu gostava da ideia de consertar gente e sistemas. Foi só quando já havia terminado o bacharelado e cursava o mestrado que percebi que o serviço social não tinha a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. Sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Enquanto eu lutava para descobrir como uma carreira no campo da assistência social poderia realmente dar certo para mim, fui fulminada pela armação de um de meus orientadores: se você não consegue medir, não existe. Ele explicava que, diferentemente de outras matérias do curso, pesquisa tem tudo a ver com previsão e controle. Fiquei impressionada. Você quer dizer que, em vez
De apoiar e acolher, eu deveria dedicar minha carreira à previsão e ao controle? Naquele instante eu descobri a minha vocação. Hoje posso dizer que sou uma pesquisadora de dados qualitativos, ou seja, uma contadora de histórias. A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é esta: estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida, e sem ele sofremos. Por isso decidi desenvolver uma pesquisa que explicasse a anatomia do vínculo humano, das relações e das conexões entre as pessoas. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e suas experiências de vínculo mais importantes, sempre me falavam de decepções, traições e humilhações, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para denir as coisas pelo que elas não são, sobretudo quando se trata de experiências emocionais. Esse fato realmente chamou a minha atenção. Portanto, um pouco por acaso, eu passei a pesquisar os sentimentos de vergonha e empatia, e levei 6 anos desenvolvendo uma teoria que explica o que é a vergonha, como funciona e o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante, e de que não somos dignos de amor e de relacionamentos. Em 2006, descobri que, além de compreender esse sentimento, comecei a querer investigar o outro lado da moeda, o que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor, que eu chamo de pessoas plenas. No meu livro A Arte da Imperfeição, dê-nos 10 sinais de uma vida abundante que indicam o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Uma pessoa plena: 1. Cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. 2. Cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. 3. Cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. 4. Cultiva gratidão e alegria, se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. 5. Cultiva intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. 6. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. 7. Cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. 8. Cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. 9. Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. 10. Cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Naquele livro escrevi detalhadamente sobre o que significa ser uma pessoa plena e sobre o despertar espiritual que advém dessa descoberta. Agora pretendo compartilhar a definição de uma vida plena e apresentar os 5 temas mais importantes que surgiram na coleta de dados e me levaram às revelações que apresento. Nesta obra, viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. A definição de vulnerabilidade se baseia nos seguintes ideais fundamentais. 1. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculos com os outros. Isso é o que dá sentido e significado à nossa vida. A ausência de amor, de aceitação e de contato sempre leva ao sofrimento. 2. Se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em 2 grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que lutam para conquistar isso, apenas uma variável separaria. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. Eles não têm vidas melhores ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passaram por menos traumas, falências ou separações. No meio de todas essas lutas, eles desenvolveram práticas que os tornaram capazes de se agarrar à crença de que são dignos de amor, de aceitação e até mesmo de alegria. 3. A preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. 4. As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreveria como plenos. Eles atribuem todas as suas conquistas, desde seu sucesso profissional até o casamento, e os momentos felizes como pais, à capacidade que têm de se tornarem vulneráveis. Desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como uma temática importante. A relação entre esta e as outras emoções que estudei ficou clara para mim. Nos livros anteriores eu havia presumido que as relações entre vulnerabilidade e conceitos diferentes como vergonha, aceitação e autovalorização fossem coincidências. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Essa nova informação me trouxe um grande dilema. Por um lado, como é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante sem que eu mesma esteja vulnerável? Por outro, como é possível estar vulnerável sem sacrificar a própria legitimidade como pesquisadora? Acredito que a receptividade emocional seja motivo de vergonha para muitos acadêmicos. No início da nossa formação somos ensinados que manter uma distância prudente e certo grau de acessibilidade contribuem para o prestígio do pesquisador, e que caso ele se envolva de maneira excessivamente emocional, suas credenciais poderão ser questionadas. Se em muitos ambientes ser uma pessoa pedante é um insulto, na torre de mar do mundo acadêmico somos instruídos a vestir o formalismo como se fosse uma armadura. Como eu me arriscaria a estar realmente vulnerável e contar histórias sobre as atribulações da minha jornada nessa pesquisa sem parecer uma amadora? E quanto à minha armadura profissional? Meu momento para ousar grandemente, como Theodore Roosevelt estimulou seus cidadãos a fazer, chegou em junho de 2010, quando fui convidada a falar em Houston no evento da TED, uma entidade sem NS lucrativos do universo da tecnologia, do entretenimento e do design, que é dedicada às ideias que vale a pena espalhar. A TED e os organizadores desse evento reúnem os pensadores e ativistas mais fascinantes do mundo e os desafiam a dar a palestra de suas vidas em, no máximo, 18 minutos. Eu esperava que os organizadores de eventos como esses ficassem um pouco tensos e receosos com o conteúdo da palestra de alguém que se dedica a pesquisar a vergonha e a vulnerabilidade. Porém, quando perguntei à equipe da TED sobre o que queriam que eu falasse, a resposta foi: nós gostamos muito do seu trabalho.
Fale sobre o que mais a impressiona. Mostre o seu melhor. Estamos felizes por tê-la em nosso evento. Adorei e ao mesmo tempo detestei a liberdade daquele convite. Eu oscilava entre me entregar ao desamparo e buscar refúgio nos velhos amigos, planejamento e controle. Decidi encarar o desafio. Minha decisão de viver com ousadia derivou menos da minha autoconança e mais da fé em minha pesquisa. Sei que sou uma boa pesquisadora e acreditava que as conclusões que havia obtido das informações coletadas eram válidas e conáveis. Também tratei de me convencer de que o evento não era uma coisa do outro mundo. É em Houston para uma plateia pequena. Na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório mais umas poucas assistindo ao vivo pela internet achariam que eu era uma louca. Na manhã seguinte à palestra, acordei com uma das piores ressacas de vulnerabilidade da minha vida. Você conhece aquela sensação de acordar e tudo parecer bem até que a lembrança de ter se revelado demais invade a sua mente e você quer se esconder debaixo das cobertas, mas não havia para onde correr. 6 meses depois, recebi um e-mail dos curadores da TED3 Houston, me parabenizando pelo fato de a palestra estar sendo incluída no site principal da organização. Eu sabia que isso era bom, uma honraria cobiçada, mas que apavorada. Em primeiro lugar, eu já estava me habituando à ideia de apenas 500 pessoas acharem que eu era louca. Em segundo, numa cultura repleta de críticos e invejosos, sempre me senti mais segura em minha carreira permanecendo longe dos holofotes. Olhando para trás, não tenho certeza de como responderia aquele e-mail se soubesse que meu vídeo sobre a vulnerabilidade se tornaria um sucesso e que, ironicamente, me faria sentir tão desconfortável, vulnerável e exposta. Hoje essa palestra é uma das mais visitadas no site TED.com, com mais de 5 milhões de acessos e tradução para 38 idiomas. Mas nunca tive coragem de assistir ao vídeo. Fico feliz por ter chegado lá, mas essa exposição ainda faz com que eu me sinta realmente constrangida. O ano de 2010 foi o da palestra TED3 Houston, e 2011 foi o ano de dar continuidade a ela. Atravessei os Estados Unidos falando para grupos variados, desde empresas da lista da Fortune 500, coaches de liderança e militares, até advogados, grupos de pais e estudantes. Em 2012 fui convidada para dar outra palestra na conferência principal da TED em Long Beach, na Califórnia. Para mim, essa foi minha oportunidade para divulgar o trabalho que tinha sido a base de toda a minha pesquisa. Falei sobre a vergonha e sobre como nós precisamos compreendê-la e superá-la se quisermos verdadeiramente viver com ousadia. Minhas palestras em empresas quase sempre giram em torno de liderança, criatividade e inovação. Desde os executivos de alto nível até os profissionais da linha de frente, os problemas mais significativos que todos admitiram enfrentar se originam da desmotivação, da falta de um feedback de qualidade, do medo de cara ultrapassado em meio às mudanças aceleradas e por M, da necessidade de uma maior clareza de objetivos. Se quisermos reacender a novidade e a paixão, precisamos humanizar o trabalho. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Quando se trata de criar luz, a prática de estigmatizar mães e pais como bons ou maus, ao mesmo tempo exagerada e destrutiva, e transforma a criação de luz em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser: você está comprometido? Você está atento? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins. Perfeição não existe, e o que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. O mesmo serve para as escolas. Nesse contexto, não foi encontrado um problema sequer que não fosse atribuído a alguma combinação entre a desmotivação de pais, professores, diretores e ou alunos, e o conflito de interesses que competem entre si para a definição de um objetivo. O maior desal e também o elemento mais gratificante do meu trabalho é conseguir ser, ao mesmo tempo, uma construtora de mapas e uma viajante. Meus mapas, ou teorias, sobre vergonha, plenitude e vulnerabilidade, não foram construídos a partir das experiências de minhas viagens, mas a partir das informações que coletei nos últimos 12 anos, as vivências de milhares de homens e mulheres que dão passos largos na direção em que eu, e muitos outros, queremos orientar nossas vidas. O que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência deste livro. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante. 1. Escassez, por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito da escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Nós queremos viver com ousadia. Durante uma de minhas palestras, uma mulher da plateia comentou: as crianças de hoje se acham muito especiais. O que está transformando tantas pessoas em narcisistas? Sinto certa tristeza quando vejo como o termo narcisismo vem sendo usado. O Facebook é tão narcisista. Por que as pessoas acham que o que elas estão fazendo é tão importante? As crianças são tão narcisistas. É sempre eu. Meu chefe é narcisista demais. Ele se acha melhor do que todo mundo e está sempre rebaixando os outros. E enquanto os leigos usam narcisismo como um diagnóstico que serve para tudo, desde a arrogância até o comportamento rude, os pesquisadores e profissionais ligados à saúde física e mental estão testando a elasticidade do conceito de todas as formas imagináveis. Recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma análise em 3 décadas de canções que chegaram ao topo das paradas de sucesso. Eles registraram uma tendência estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade na música popular. Em consonância com a hipótese, encontraram uma diminuição expressiva do uso de nós e nosso e um aumento do uso de eu e meu. Os pesquisadores também relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e emoções positivas, e um aumento das palavras relacionadas à ira e comportamentos antissociais como ódio e matar. 2 pesquisadores da equipe, Jean Twenge e Keith Campbell, autores do livro A Narcissism Epidemic, a epidemia do narcisismo, argumentaram que a incidência do transtorno de personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então é isso? Estamos cercados de narcisistas? Nós nos
transformamos em uma sociedade de pessoas egoístas e pretensiosas, que só se interessam por poder, sucesso, beleza e em se tornarem importantes? Será que estamos com o ego tão inado que acreditamos ser superiores mesmo quando não estamos contribuindo com nada relevante nem produzindo algo de valor? Se você é como eu, provavelmente estará retindo um pouco e pensando, sim, o problema é exatamente esse. Não comigo, é claro, mas em termos gerais, essa parece ser mesmo a situação. É reconfortante ter uma explicação, principalmente uma que faça com que nos sintamos melhor a respeito de nós mesmos e deposite a culpa nos outros. Na verdade, sempre que escuto pessoas usarem o argumento do narcisismo, ele geralmente vem acompanhado de um tom de desprezo, raiva e julgamento. Nossa primeira inclinação é curar os narcisistas colocando-os em seu devido lugar. Não importa se estou falando com professores, grandes executivos ou meus vizinhos, a reação é a mesma. Esses egocêntricos têm que saber que não são especiais, que não estão com essa bola toda, que não são os reis da cocada preta e que precisam descer do salto alto. O tema do narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associa, corretamente, a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo o nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação. O que significa que não consertamos o narcisismo de alguém colocando a pessoa no lugar dela e lembrando-a de suas imperfeições e de sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para sua cura. Analisando o narcisismo pelas lentes da vulnerabilidade. Diagnosticar e rotular pessoas cujas batalhas são mais contextuais ou adquiridas do que genéticas ou orgânicas é, com frequência, bem mais prejudicial do que útil para a cura e a mudança. Catalogar o problema colocando foco em quem as pessoas são em vez de nas escolhas que elas estão fazendo deixa todo mundo isento. Que pena. Eu sou assim. Como acredito que devemos responsabilizar as pessoas por seus comportamentos, não estou falando aqui de culpar o sistema, mas de entender as causas para que seja possível lidar com os problemas. Costuma ser útil identificar modelos de comportamento e entender o que eles podem indicar, mas isso é bem diferente de ser denido por um diagnóstico, algo que, como mostra a minha pesquisa, geralmente aumenta o medo da vergonha e impede as pessoas de procurarem ajuda. Precisamos compreender essas tendências e nuances comportamentais, mas considero mais proveitoso e até mais transformador em muitos casos, examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade. Por exemplo, quando analiso o narcisismo sob esse ponto de vista, enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Identifico o receio de nunca se sentir bom bastante para ser notado, amado, aceito ou para perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar problemas lança uma luz importante sobre eles, luz que muitas vezes se apaga no minuto em que o rótulo estigmatizante lhe é lançado. Essa nova definição de narcisismo traz muita clareza e ilumina tanto a fonte do problema quanto suas possíveis soluções. Consigo ver com nitidez como, e porque cada vez mais pessoas se esforçam para tentar acreditar que são suficientemente boas. Percebo uma mensagem subliminar por todos os lugares dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E noto como as crianças que crescem num ambiente de reality shows, culto à celebridade e mídia social sem controle podem absorver essa mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida. O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram. Pelo fato de sermos todos suscetíveis à propaganda de massa que deagra tais comportamentos. Essa nova lente de observação remove a oposição, nós versus aqueles malditos narcisistas. A vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância é facilmente confundida com o estímulo para sermos extraordinários. É sedutor usar o parâmetro do culto à celebridade para medir a significância ou insignificância de nossas vidas. As ideias de grandeza e a necessidade de admiração parecem um bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. Sim, esses pensamentos e comportamentos, no now, causam mais dor e levam a mais isolamento. Porém, quando estamos sofrendo e o amor e os relacionamentos estão pesando na balança, nós nos agarramos àquilo que parece nos oferecer maior proteção. Certamente existem situações em que um diagnóstico pode ser necessário para que o tratamento correto seja encontrado, mas todo mundo também pode ser beneficiado pela abordagem dos cunitos. Através das lentes da vulnerabilidade. Sempre é possível aprender alguma coisa quando consideramos as questões a seguir. 1. Quais são as mensagens e as expectativas que denem à sociedade em que vivemos? Como a cultura social influencia nossos comportamentos? 2. De que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? 3. Como nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um forte sentido de valorização? Voltando à problemática anterior, sobre estarmos ou não cercados de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Acredito que exista uma poderosa influência social em ação agora mesmo, e que o medo de ser comum faça parte dela. Mas tenho certeza de que a resposta está em uma camada mais profunda. Para encontrar a fonte, devemos passar longe da linguagem abusiva e estigmatizante. Se ampliarmos a perspectiva, a visão muda. Sem perder de vista os problemas que viemos discutindo, podemos enxergá-los como parte de um quadro maior. Isso nos permite identificar perfeitamente a maior influência cultural de nossa época, o contexto capaz de explicar o que todos identificam como uma epidemia de narcisismo. Além disso, ele também proporciona uma visão panorâmica das ideologias, dos comportamentos e dos sentimentos que estão transformando lentamente quem nós somos e a maneira como vivemos, nos relacionamos, trabalhamos, lideramos, cuidamos dos, governamos, ensinamos e nos conectamos uns com os outros. Esse contexto a que me refiro é a nossa cultura da escassez. Escassez, o problema de nunca ser bom o bastante. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos, também seja profundamente compreendida pelos participantes da pesquisa. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase nunca ser underline 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 o bastante, levam apenas alguns segundos para começarem a preencher as lacunas. 1. Nunca ser bom o bastante. 2. Nunca ser perfeito o bastante. 3. Nunca ser magro o bastante. 4. Nunca ser poderoso o bastante. 5. Nunca ser bem-sucedido o bastante. 6. Nunca ser inteligente o bastante. 7. Nunca ser correto o bastante. 8. Nunca ser seguro o bastante. 9. Nunca ser extraordinário o bastante. Uma de minhas autoras favoritas sobre escassez é Lynne Twist, ativista global e arrecadadora de fundos sociais. Em seu livro A Soul of Money, A Alma do Dinheiro, ela se refere à escassez como a grande mentira. Lynne escreve: para
mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: não dormi o suficiente. O seguinte é: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença ou examiná-lo. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já camos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos ou não usemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e de nossas interações com a vida. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo, de segurança e amor até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou poderemos ter, e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa variação constante tão desoladora é que, quase sempre, comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família e nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então comparamos nossa realidade com a visão sonal de quanto alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare com que frequência você compara sua vida atual com uma lembrança de bem-estar que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembra-se de quando, há bons tempos. A fonte da escassez. A escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta e privação oferece em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação, e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha de nossa identidade coletiva, mas que há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos 10 anos, testemunhei grandes mudanças nos etiquetes de meu país. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados, as reconheci nos rostos das pessoas que encontrei, entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro, por várias guerras, recessão, desastres naturais de enormes proporções pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos em escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tamanha força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. E quando se trata do número impressionante de desempregados e subempregados em diversas partes do mundo, é como se todos tivéssemos sido diretamente afetados ou fossemos próximos de alguém que passou ou esteja passando por isso. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo, e, em vez de nos unirmos para resolver o problema, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas microsociedades da família, do trabalho, da escola e da comunidade. E todas elas compartilham a mesma fórmula de vergonha, comparação e desmotivação. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpétua, até que uma massa crítica de pessoas começa a fazer escolhas diferentes, a remodelar os contextos menores a que pertencem. Um modo de pensar sobre os 3 componentes da fórmula da escassez é a maneira como eles influenciam a sociedade, é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte, seja em sala de aula, em família, na comunidade ou talvez em sua própria equipe de trabalho. 1. Vergonha. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo é uma realidade? 2. Comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente. A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são conadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? 3. Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando. Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? Quando vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macro-sociedade, a mídia e o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim, sim. Quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola ou promover uma comunidade religiosa, de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais governadas pela escassez, exige consciência, compromisso e muito trabalho, todos os dias. A macro-sociedade está sempre exercendo pressão sobre nós, a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado permanente de escassez se torna um modus operandi. Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que dizem um ambiente social de escassez. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são 2 lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que chamo de plenitude. Em sua essência, é a vulnerabilidade, enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou bastante. Se você retornar aos 3 blocos de perguntas sobre escassez e se perguntar se desejaria estar vulnerável em algum contexto denido por aqueles valores, a resposta para a maioria de nós é um sonoro não. Se você se perguntar se essas condições o levam a desenvolver o amor próprio e a autovalorização, a resposta é não mais uma vez. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição para assumir nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Após realizar
dessa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito de escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades. Chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Todos queremos ser corajosos. Nós queremos viver com ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente o que devemos temer e a quem devemos culpar. No próximo capítulo conversaremos sobre os mitos da vulnerabilidade que abastecem a escassez, sobre como a coragem começa a abrir caminho quando nos mostramos e nos permitimos ser vistos. 2. Derrubando os mitos da vulnerabilidade. É verdade que quando estamos vulneráveis ficamos totalmente expostos, sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Mito 1. Vulnerabilidade é fraqueza. A percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade, e também o mais perigoso. Quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade, ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar seus sentimentos. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixarmos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal, não é o que chamamos de emoção negativa, e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias como o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza e a decepção, sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até exercemos a liderança. O que muitos não conseguem entender, e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir, é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos, ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que vulnerabilidade e fraqueza são sinônimos, mas é a pura verdade. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, que pode ser até a morte ou nos trair no dia seguinte. Isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador e sim, nós podemos ser magoados, mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo, sem garantia de aceitação ou apreciação, também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros, que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraqueza, com exceção da raiva, uma emoção secundária, que serve apenas como uma máscara socialmente aceitável para muitas emoções secretas bem mais difíceis que experimentamos. Estamos perdendo a tolerância em relação aos sentimentos, em consequência, em relação à vulnerabilidade. Se quisermos recuperar a parte essencialmente emocional de nossa vida, reacender nossa paixão e retomar nossos objetivos, precisamos aprender a assumir nossa vulnerabilidade e acolher as emoções que resultam disso. Para alguns de nós é um aprendizado novo e para outros, uma recapitulação. De qualquer forma, minha pesquisa me ensinou que a melhor maneira de começar é demindo, reconhecendo e compreendendo a vulnerabilidade. A demissão de vulnerabilidade se tornou realmente palpável para mim com os exemplos que as pessoas compartilharam quando pedi que completassem a frase. Vulnerabilidade é underline 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 underline. Eis algumas das respostas. Expressar uma opinião impopular. Me defender e me impor. Pedir ajuda. Dizer não. Começar meu próprio negócio. Ajudar minha esposa de 37 anos com câncer de mama, em estágio avançado a tomar decisões sobre seu testamento. Tomar a iniciativa do sexo com minha esposa. Tomar a iniciativa do sexo com meu marido. Escutar meu olho dizer que seu sonho é reger a orquestra e incentivá-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer. Telefonar para um amigo cujo filho acaba de morrer. Decidir colocar minha mãe no asilo. O primeiro encontro amoroso depois do divórcio. Ser o primeiro a dizer, eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado. Ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo. Ser demitido. Me apaixonar. Tentar alguma coisa nova. Apresentar um novo namorado para a família. Ficar grávida depois de 3 abortos. Esperar o resultado da biópsia. Fazer exercícios em público, mesmo quando não sei bem o que estou fazendo e quando estou fora de forma. Admitir que estou com medo. Voltar para a partida depois de ter errado muitas jogadas. Dizer ao meu diretor que nós não teremos como bancar a folha de pagamento no próximo mês. Demitir funcionários. Apresentar meu produto para o mundo e não ter retorno. Me impor e defender meus amigos quando ouço críticas a respeito deles. Ser responsável. Pedir perdão. Ter fé. Essas ações são como fraqueza para você? Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca? Voltar para o jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Não. Vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. É verdade que quando estamos vulneráveis ficamos totalmente expostos, sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Quando pedimos que completassem a frase, a sensação de estar vulnerável é underline 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 underline. As respostas foram igualmente significativas. Tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante. Como não ter mais que engolir sapos. O encontro da coragem com o medo. Estar no meio da corda bamba. Mover-se para frente ou para trás é igualmente assustador. Ter mãos suadas e coração disparado.
Estar com medo e empolgado, aterrorizado e esperançoso. Sair de uma camisa de força. Subir num galho alto, muito alto. Dar o primeiro passo na direção daquilo que você mais teme. Estar totalmente presente. Estar muito desconfortável e assustado, mas também se sentir humano e vivo. Ter um tijolo na garganta e um nó no peito. Como aquele momento terrível na montanha-russa, quando estamos perto do primeiro mergulho. Liberdade e libertação. Ter medo, todas as vezes. Pânico, ansiedade, medo, desequilíbrio, seguidos de liberdade, satisfação e encantamento. E depois um pouco mais de pânico. Arriscar o pescoço diante do inimigo. Infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessária. Há de uma queda livre. Como aqueles 2 segundos entre ouvir um disparo e esperar para ver se você foi baleado. Se deixar perder o controle. E sabe qual foi a resposta que apareceu inúmeras vezes em nosso esforço para entender melhor a vulnerabilidade? Estar nu. É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. A psicologia e a psicologia social produziram provas convincentes sobre a importância de admitir a vulnerabilidade. No campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições, aumenta grandemente nossas chances de aderir a algum tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que os pacientes se comprometam com rotinas de prevenção, os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida. E o que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão que examinam como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing realizaram uma série de estudos sobre vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre esse fenômeno de estudo, longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Uma das experiências de minha carreira que mais gerou ansiedade foi falar na conferência TED a que me referi na introdução. Como se não bastassem todos os medos naturais associados a dar uma palestra humada de 18 minutos diante de uma plateia altamente bem-sucedida e de expectativa muito elevada, eu era a última palestrante do evento. Durante 3 dias fiquei sentada assistindo a algumas das mais incríveis e instigantes explanações de minha vida. Depois de cada uma delas eu me afundava um pouco mais na poltrona com a constatação de que, para minha palestra funcionar, eu teria que desistir de tentar fazer como todos os demais e precisaria me conectar com a plateia. Eu queria desesperadamente assistir a algo que eu pudesse imitar ou usar como modelo, mas as falas que me impactaram mais fortemente não seguiam um formato. Elas foram simplesmente autênticas. Isso quer dizer que eu teria obrigatoriamente que ser eu mesma, precisaria estar vulnerável e aberta. Deveria deixar o texto de lado e olhar as pessoas nos olhos. Eu teria que ficar nua. Quando finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos de iluminação que ajustassem os retores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas, e não como a plateia, me fez lembrar que os desaus que me assustavam, como estar nua, também metiam medo em todo mundo. Acho que essa é a razão pela qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras. Basta olhar no olho do outro e receber uma resposta amistosa. Durante a palestra, perguntei ao público 2 coisas que revelam bastante sobre os muitos paradoxos que denem a vulnerabilidade. Primeiro, indaguei: quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois perguntei: quando vocês viram as pessoas passarem por esse palco se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Novamente, muitos levantaram as mãos. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente, que o que temos para oferecer não seja o bastante sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Eu estava com medo de subir ao palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro eu. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas. O meu verdadeiro eu, por outro lado, é muito desordenado, muito imperfeito, muito imprevisível. Eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Lembro-me de que, enquanto eu me aproximava do palco, tratei de me concentrar em meu marido, que estava na plateia, e em minhas irmãs e alguns amigos, que assistiam pela internet. Também tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras da TED, uma lição inesperada que receberá sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me antecederam falou abertamente sobre o fracasso. Eles contaram suas desventuras e os insucessos que tiveram durante o processo de elaboração de seu trabalho, e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionada e inspirada. Quando chegou a minha vez, respirei fundo e esperei ser chamada enquanto recitava minha oração da vulnerabilidade. Dei-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Então, alguns segundos antes de ser apresentada ao público, me veio à mente a imagem de um peso de papel que está sobre a minha mesa de trabalho, onde se lê: o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Empurrei essa pergunta para longe a M de criar espaço para uma nova pergunta. Quando subi ao palco, literalmente sussurrei para mim mesma: o que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Sinceramente, não me lembro muito do que falei, mas quando tudo acabou, lá estava eu, mergulhada em completa vulnerabilidade novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha podem mudar o mundo. As minhas 2 palestras foram falhas imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajosos a cada vez. Desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia até começar o seu próprio negócio. Passando por ficar aterrorizado ao experimentar uma sensação de libertação, a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Esta R vivo é estar vulnerável. Madeleine L. Engel, escritora americana. Perdi
a conta das vezes em que ouvi as pessoas dizerem: é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. E o comentário era logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou o gênero. Sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã, homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem nem engenheira nem advogada, mas já repeti essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Examine novamente a lista de exemplos da página 29. Aqueles são os desaus de estar vivo, de estar em um relacionamento, de ter um vínculo. Mesmo se resolvermos abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, ainda assim estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Fazer as perguntas a seguir a si mesmo é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder, peça ajuda a alguém próximo. 1. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? 2. Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? 3. Estou disposto a correr riscos emocionais? Antes que eu começasse a trabalhar essas questões, minhas respostas eram: 1. Tenho medo, raiva, assumo uma atitude crítica e controladora, quero fazer as coisas de maneira perfeita, com precisão cirúrgica. 2. Fico com medo, com raiva, assumo uma atitude crítica e controladora, perfeccionista, querendo fazer as coisas com precisão cirúrgica. 3. No trabalho, não me sinto nem um pouco disposta se há excesso de crítica, julgamentos, atribuição de culpa e humilhação. Assumir riscos emocionais com as pessoas de quem eu gosto sempre esteve relacionado ao medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Quando ungimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são, muitas vezes, incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. No capítulo 4, examinaremos os comportamentos conscientes e inconscientes que utilizamos para nos proteger quando acreditamos que a vulnerabilidade não tem nada a ver conosco. Mito 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Uma linha de questionamento que ouço com frequência diz respeito à cultura do M da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso de superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas de exemplos do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio de seu marido, ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos. A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer conança e limites. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade, e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo. Entretanto, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo: oi, meu nome é Brené e está é a minha maior dificuldade. Isso não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente com limites significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte de nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade mútua e respeitosa é um vínculo maior, mais confiança e mais envolvimento. A vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informação em excesso não é um caso de vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade. Quando nos afastamos da sensação que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência e necessidade de atenção, ou para nos entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar nossos segredos com todo mundo, vamos examinar a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. Como sei se posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá trair minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Não existe teste de conança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a conança como um processo de construção lenta por camadas que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família nos referimos à confiança como o pote de bolinha de gude. Minha filha Ellen teve sua primeira experiência de traição no terceiro ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha de turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam de seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerará a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a contar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que, quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela com tamanha intensidade que a professora separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro a que ela e as crianças se referiam como o pote de bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próxima ao pote, e sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando, e se, as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida seus segredos com essas garotas. Assim elas nunca vão magoá-la de novo. Deixei meus medos e minha raiva de lado, e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre conança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de conança e o que aprendia sobre o assunto.
Minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinha de gude seria perfeita. Sugeri a Ellen que pensasse sobre suas amizades como potes de bolinha de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar o que você conou a ela em particular, coloque uma bolinha de gude no pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada: Eu tenho amigas que encheriam o pote de bolinha de gude. Então ela descreveu 4 amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca os revelaram a ninguém, e que também haviam compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas mesmo se forem convidadas para a mesa das garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão conáveis e dignas das bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu: Não tenho certeza. Como as suas amigas conquistaram as bolinhas de gude? Depois de pensarmos juntas por um tempo, chegamos às nossas conclusões. Algumas das respostas de Ellen foram: Elas guardaram meus segredos. Elas me contaram seus segredos. Elas se lembraram do meu aniversário. Elas sabem quem são a vovó e o vovô. Elas sempre me incluem nas coisas divertidas. Elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê. Quando falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como estou. E as minhas, exatamente as mesmas, com exceção de que para mim, vovó e vovô são minha mãe e meu padrasto. Quando minha mãe chega numa festinha dos meus lios, é uma grande alegria ouvir uma de minhas amigas dizer: Oi, Deane, que bom ver você. Eu sempre penso, ela se lembrou do nome da minha mãe. Ela se importa conosco. Confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção da confiança começar. A professora não disse: Eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer boas escolhas coletivamente. O pote estava lá desde o primeiro dia de aula. Na verdade, ao final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora: Decidimos não fazer boas escolhas porque não acreditamos que você colocará bolinhas no pote. Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia, porque confiaram na professora. Um dos psicólogos que mais admiro no campo dos relacionamentos é John Gottman. Seu livro é Science of Trust, Emotional Attunement for Couples, A Ciência da Conança, Sintonia Emocional para Casais. É uma obra inspiradora sobre a anatomia da conança. Em um artigo no site Greater Good da Universidade de Berkeley, Gottman descreve a construção da conança de uma maneira totalmente compatível com o que encontrei em minha pesquisa, e também com o que Ellen e eu chamamos de pote de bolinha de gude. De acordo com a pesquisa, descobri que a conança é construída em momentos muito pequenos, que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação há uma possibilidade de conexão com seu parceiro ou de distanciamento dele. Vou dar um exemplo disso em meu próprio casamento. Certa noite, eu queria muito concluir a leitura de um livro policial. Achei que soubesse quem era o assassino, mas estava ansioso para acalmar minha suspeita. A certa altura, coloquei o livro na mesa de cabeceira e me levantei para ir ao banheiro. Quando passei pelo espelho, vi a imagem retida de minha esposa, e ela me pareceu triste, escovando seus cabelos. Era um momento de porta entreaberta. Eu tinha uma escolha. Poderia sair daquele banheiro pensando: Não quero lidar com a tristeza dela esta noite, quero ler meu livro. Mas em vez disso, talvez por ser um sensível pesquisador de relacionamentos, decidi ir até ela. Segurei a escova que estava em suas mãos e perguntei: O que está acontecendo, querida? Ela me disse que estava triste. Naquele exato momento, eu estava construindo conança. Eu estava ali para apoiá-la. Eu estava me conectando com ela em vez de escolher me dedicar apenas ao que eu queria. São em momentos assim que a confiança é construída. Um momento como esse pode não parecer importante, porém, se nós sempre escolhermos virar as costas para as necessidades do outro, a conança no relacionamento vai se deteriorando, lenta e gradualmente. Quando pensamos em traição nos termos da metáfora do pote de bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém em quem conamos fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote e jogar fora todas as bolinhas. Qual é a pior traição de conança que você pode imaginar? Ele me trai com minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usa minha vulnerabilidade contra mim. Todas são traições terríveis, sem dúvida, mas há um tipo específico de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, essa traição geralmente acontece muito antes das outras todas. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de conança, omissão de defesa quando nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa, e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão do elo de conança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a conança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos, de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira ou até mesmo do que um caso fortuito, é o fato de não conseguirmos localizar a fonte de nossa dor. Não há acontecimento, nenhuma evidência explícita de ruptura, e isso pode deflagrar um processo de loucura. Podemos dizer a um parceiro descompromissado: Você não parece mais se importar com o nosso casamento. Mas sem uma prova disso, a resposta pode facilmente ser a seguinte: Chego em casa todo dia do trabalho às 7 da noite. Ponho as crianças na cama. Levo a família para passear no domingo. O que mais você quer de mim? Ou no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer: Por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim, reclamem de alguma coisa, mas me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os lios, as atitudes têm mais peso do que as palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas, não perguntando mais como foi seu dia nem querendo saber mais de seus gostos musicais, de suas amizades, eles ficam ressentidos e com medo, em vez de aliviados. Independentemente do temperamento que os adolescentes possam ter, e por não conseguir
expressar bem como se sentem com nosso desinteresse. Quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de maneira extravagante, pensando, isso vai chamar a atenção deles. Assim como a conança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, com uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. Para concluir, a conança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Conança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. Mito 4. Eu me garanto sozinho. Para aí. Uma Estamos corretos, né? Só mais esse, tá certo? Estava Hã? correto. Estamos nas páginas corretas. Que página é essa? 36. Vamos ter a página 39. Então segue aí. Vamos lá. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levantar quando caímos. E se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos. Durante o desenrolar da minha pesquisa, os participantes foram muito claros em relação à necessidade que sentem de apoio, encorajamento e, por vezes, ajuda profissional quando voltaram a entrar em sintonia com sua vulnerabilidade e sua vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas, quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Só depois que aprendermos a receber com o coração aberto, é que poderemos nos doar com um coração aberto. Ao vincularmos julgamentos à ajuda que recebemos, de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando julgamentos à ajuda que prestamos. Todos nós precisamos de ajuda. Sei que não poderia ter concluído nem a pesquisa nem este livro sem estímulos fortes, que vieram de meu marido, da minha terapeuta, de vários livros e de amigos e familiares que estavam em uma jornada parecida. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade, e a coragem é contagiosa. Há alguns estudos muito respeitados sobre liderança que sustentam a ideia de que pedir ajuda é essencial, e que vulnerabilidade e coragem contagiam. Em um artigo de 2001 publicado na Harvard Business Review, Peter Fuda e Richard Badon usaram uma série de metáforas para explicar como líderes estimulam e sustentam a mudança. Uma das metáforas é a de uma bola de neve. A bola de neve começa a rolar quando um líder se dispõe a ficar vulnerável diante de seus subordinados. A pesquisa demonstra que essa atitude de vulnerabilidade é considerada corajosa pelos membros da equipe e estimula os outros a seguir o mesmo caminho. Um exemplo da metáfora da bola de neve contida na pesquisa de Harvard é a história de Clinton, o diretor executivo de uma grande empresa alemã que descobriu que seu estilo centralizador de liderança estava impedindo os gerentes de tomarem iniciativas. Os pesquisadores explicam. Ele poderia ter agido em particular para mudar seu comportamento, mas, em vez disso, trouxe a questão à tona durante um encontro anual com seus 60 principais gerentes, em que reconheceu seus erros e reformulou seu papel, tanto em nível pessoal quanto organizacional. Ele admitiu que não tinha todas as respostas e pediu que sua equipe lhe ajudasse a dirigir a empresa. Ao estudarem a transformação que sucedeu a esse encontro, os pesquisadores relataram que a eficiência de Clinton aumentou, sua equipe prosperou, houve ganhos em termos de iniciativa e inovação, e a empresa superou em desempenho alguns concorrentes muito maiores. Da mesma forma, minhas maiores transformações pessoais e profissionais ocorreram quando comecei a perceber quanto meu medo de ficar vulnerável estava me tolhendo, e reuni coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Depois de fugir da vulnerabilidade, descobri que aprender a se entregar ao desconforto da incerteza, do risco e da exposição emocional era, de fato, um processo doloroso. Eu acreditava que podia optar por não me sentir vulnerável. Logo, quando isso acontecia, quando o telefone tocava com notícias inimagináveis, quando eu tinha medo ou amava tão intensamente que, em vez de sentir gratidão e alegria, eu só conseguia me preparar para a perda, eu tentava controlar as coisas. Eu controlava as situações e as pessoas à minha volta. Fazia de tudo até que não tivesse mais energia. Parecia corajosa por fora, mas estava apavorada por dentro. Aos poucos fui percebendo que essa couraça era pesada demais para eu carregar, e que a única coisa que ela realmente fazia era me impedir de conhecer a mim mesma e de me deixar ser conhecida pelos outros. A falsa proteção exigia que eu ficasse encolhida e silenciosa por trás dela, sem chamar atenção para minhas imperfeições e vulnerabilidades. Era exaustivo. Eu me lembro de um momento muito agradável, quando meu marido e eu estávamos deitados no chão vendo Ellen dar piruetas e fazer danças loucas no tapete. Olhei para Steve e disse, não é engraçado como eu a amo ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida, parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue se imaginar sendo tão amado assim? Steve olhou para mim e respondeu, pois eu te amo exatamente assim. Confesso que, como alguém que quase nunca se arriscava a ficar vulnerável, e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrerá que dois adultos pudessem se amar dessa forma, que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades, e não apesar delas. Todo o amor e o apoio que recebi, sobretudo de Steve e de Diana, minha terapeuta, me encorajaram a começar aos poucos a correr mais riscos e a me mostrar no trabalho e em casa de maneiras inusitadas. Aproveitei mais oportunidades e tentei coisas novas, como ser contadora de histórias. Aprendi a estabelecer novos limites e a dizer, não mesmo quando ficava com medo de deixar algum amigo magoado, ou de recusar uma oferta profissional, coisas que, provavelmente mais tarde lamentaria. Mas até aqui eu não me arrependi de nenhum não.
Retomando o discurso, o homem na arena do presidente Roosevelt, aprendi também que as pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Elas estão comigo na arena, lutando por mim e segurando a minha mão. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Quem me ama estará ao meu lado, independente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes. Nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Pronto, terminamos, paramos aqui. Muito bem. Então, conforme eu disse lá no princípio, né? Vulnerabilidade. Então, é interessante isso, como trabalhar com isso, né? Com a vulnerabilidade. Ele está trazendo ela, né? É uma mulher. Está trazendo agora também uma vulnerabilidade sem limite, vira um vitimismo, né? A gente fala, né? Da pessoa se vitimizar, ficar se mostrando fraquinha. Estou vivendo agora, exatamente agora, isso. Estava falando com vocês, estava trocando aqui com uma pessoa que está se colocando nesse lugar. Ó Deus, ó vida, ó azar, ó tristeza, né? E não vai sair do lugar, nenhum nem outro, nem aquele que quer se mostrar fortão, que nunca é vulnerável, como aquele que fica se mostrando vulnerável o tempo todo e reclamando da vida, se mostrando fraco para chamar atenção, né? Por causa de carência, etc. Interessante. Eu vi que você está com o livro aí, Elaine? Você tem esse livro, está lendo? Está relendo ou já leu? Estou relendo. E o que você tem para trazer para a gente nessa releitura? Primeiro que quando eu li pela primeira vez, eu não entendi muita coisa. Então, é diferente. E eu consigo identificar bastante quando ela traz uma série de... Não sei aonde foi, nos exemplos, né, da definição de vulnerabilidade. E vários itens que eu identifico em mim, como perfeccionismo, medo, que mais? Até a vergonha mesmo de expor mesmo, expor os meus sentimentos, até os pensamentos. Então, é muito interessante. Acho que o mais interessante do que você está dizendo é o quanto você avançou da primeira leitura para agora, que você não entendia, né, muita coisa e está entendendo, né? Com certeza. Não é? Entendendo e, mais do que entendendo, identificando, né? Identificando. Como compreender sem identificar, né? Hein, Marcial? Às vezes a gente compreende o que é, mas com o conceito para o mundo, para o outro, existe esse conceito de um polo e de outro, etc., mas não consegue observar isso em si mesmo, né? E tudo que está escrito, tudo que traz como literatura, se existe para um, existe em nós mesmos. Não tem nada que escrevam que
passe pela gente, né? Interessante falar sobre esse lugar do ego também. E eu tenho falado muito sobre isso, né? Que a nossa visão está muito no social, muito pouco no individual e no ambiental, nessas três relações que eu sempre ressalto aqui, né? Que tem a base do meu trabalho, nas ecologias tibetanas, das três ecologias tibetanas. Mas a hora que você traz esse olhar para dentro também, ele pode ficar esse olhar distorcido, né? De um olhar para dentro egoísta. Nós falamos sobre isso semana passada, né, Elaine? Essa questão do sol, né? De olhar e olhar só para si. Elaine tem sol de casa 1 que ilumina dentro dela, né? Nós falamos sobre esse sol de casa 1, né? Que pode se perder e fazer essa iluminação em demasia, né? Interessante. Fale, Joyce. Está me ouvindo? Uhum. Dá para ouvir? Não, a questão da vulnerabilidade é uma questão de você aceitar aquilo que você está sentindo com o olhar do eu observador, né? Você não pode controlar o que o outro faz por você, mas você tem que identificar o que aquilo faz com você e entender o porquê, né? Que aquilo te provoca aquele sentimento, a vulnerabilidade está difícil hoje. Você aceitar isso, você aceitar esse sentimento e entender ele, né? Para não se colocar no papel de vítima. Acho que é isso. Você está trazendo um aspecto que eu acho que é importante a gente nos debruçarmos um pouquinho nesse lugar. Essa é uma possibilidade de olhar situações em que você se sente frágil por sentimentos gerados. Mas isso não necessariamente é a vulnerabilidade. Quando você se expõe, quando você entra em contato com um sentimento que te causa incômodo, você pode ou não estar vulnerável. Você está dizendo sobre isso. E a vulnerabilidade, ela é além disso. Isso é um conceito difícil de entender, não é fácil de entender isso que eu estou dizendo. A vulnerabilidade não necessariamente ela está conectada às nossas fragilidades emocionais. Ela não está conectada necessariamente. Ela passa por isso. Você se sente frágil, se sente vulnerável, porque emocionalmente você está desequilibrado, porque aquela emoção te causa um constrangimento ou uma vergonha, alguma coisa nesse sentido. Mas se colocar no estado vulnerável é outra coisa. Você comungar disso, sem sentimento de vergonha ou de incômodo. A vulnerabilidade é o yin da história, é o aberto, aquilo é o receptivo, é o penetrável. Esse é o lugar. Qual é o oposto da vulnerabilidade? A segurança. Esse é o oposto da vulnerabilidade. Está com cara de interrogação aí, né, Elaine? Luiz Marcelo. Luiz Marcelo, você... Luiz Marcelo Sodios, fala aí, Diotara. Deixa eu perguntar, isso não depende também
de um tempo, porque em qualquer grupo que estejamos, a gente tem que, como a escritora falou, né? Você tem que conhecer, né? Primeiro, para você se abrir, porque como é que você vai fazer uma terapia coletiva? Presta atenção no que eu vou te falar, que eu quero encurtar o caminho aí, sabe? Imagina o Papa Francisco. Você acha que ele precisa conhecer a roda para ele se colocar vulnerável? Já entendi, entendi. Isso é muito mais uma resistência nossa, entende? Porque a gente Aham. foi castrado, e aí você fica inseguro, e aí fica criando uma resistência. Se você sabe quem você é e sabe as suas fragilidades e tem a capacidade de se colocar numa posição do aberto, tá tudo bem. Isso tem muito a ver, por exemplo, com o que eu falava para as minhas filhas. Eu sempre falava e falo ainda para as minhas filhas. Não reprimam, não repreendam nenhum homem. Não criem resistência com os homens. Pressupondo que eles vão usurpar, que vão falar bobagem, que vão isso ou aquilo. Saia do preconceito. A não vulnerabilidade, uma pessoa não vulnerável, ela é toda cheia de preconceito. Isso é muito belo o que eu estou falando. Luiz Marcelo. Você Ela acredita? põe. Então, o que eu dizia para elas? Não pré-julgue. Se o homem, se o menino passar do limite, diga para ele, você passou do limite. Com muita tranquilidade. Mas não faça isso antecipadamente. Esteja aberta, mas também firme, sabendo quais são os princípios. Mas não feche a porta antes da história. Então, é o que você está... eu estou dizendo isso pelo que você trouxe. Você vai entrar numa roda, não é se escancarar, foi o que ele falou. Você, uma vulnerabilidade sem limite é você se expor completamente sem defesa. É o que eu chamo do desleixo lá, nas colunas do 12 em 12. Qual que é o outro? É a rigidez, em que não tem absolutamente espaço do vazio, do penetrável, do flexível. Não, você tem que ter rigor, princípios com flexibilidade. É a mesma coisa, outra linguagem. Por quê? Porque é yin e yang. Nós podemos colocar em todo o yin e yang, na lua, no sol, no quente, no frio, todos. Só estamos falando de uma qualidade que é vulnerabilidade e segurança. O problema é como colocar isso sem entrar no papel de vítima, né? Esse não é o problema, essa é a solução. Eu acho que, na verdade, todos nós somos, em alguns momentos, resistentes e vítimas também. Claro. Até que se conscientize e, pelas informações, tudo que aprendemos, a gente se escuda. É isso, Tem vai certos momentos. desarmando, vai desarmando. O que eu falei para o Brandão hoje? Ele falou, nossa, né, no Aliança 559, como é difícil descobrir o propósito. Não, cara, é fácil descobrir o propósito. É só você ir tirando a resistência que foi colocada em você. Todos os bloqueios, entende? Crenças limitantes. Só você ir deixando o espaço vazio, aberto, cara. Natural. Deixa acontecer, cara, entende? Porque você não vai ver uma criança não vulnerável, cara. Ela é vulnerável. Ela se coloca nesse lugar. Só que aí começa as coisas, entendeu? Começa aí a doideira do mundo. Aí a mãe não dá, o pai não dá o que tem que dar, aí a criança descobre que se ela chorando ela consegue aquilo, ela começa a manipular. Tem tudo a ver com manipulação, sedução. De novo, o aprendiz está aqui, tentando me seduzir e me manipular com o vitimismo. É por isso que eu falei que, em certos momentos, a gente tem que estar aberto, mas em certos momentos a gente tem que se guardar, né? Colocar
um escudo e depois tirar o escudo, né? O que não é isso? Não sei se é escudo, não, é puxar a espada, não precisa botar o escudo. Puxar a espada, isso. Querido, daqui você não passa. Isso. Mas não ficar com a espada em punho, apontando para as pessoas, não chegue perto, entendeu? Um amigo meu, muitos anos, ele disse para mim que eu sou mulher cacto. Aí eu fui pensar nisso. Aí, mulher cacto. Eu fui pensar nisso. Então, são as minhas resistências, tipo porco-espinho, né? Ele tá bem bonitinho, com a pele e tal. Dependendo do ataque, ele tem que botar. E isso já melhorei bastante, né? Até mesmo porque estou aqui, né, falando com vocês. Mas, volta e meia, a minha fragilidade transparece, principalmente aos homens, que eu sou muito frágil. Aí eu tenho que realmente botar meus espinhos para acontecer. Acontece isso comigo, porque eu geralmente compro as coisas sozinha, e eu mesma manipulo a minha vida. E eu vejo homens abusados. Agora, há pouco mesmo, eu mandei fazer uma cama, e o homem não... Em 3 de maio, ele me deu 15 dias para entregar, e semana passada ainda não tinha entregue. E quando entregou, cheio de tinta, saindo tinta, e eu devolvi tudo e quis meu dinheiro, mas é muito humilhante, é muito ruim a gente ser mulher a certas horas. Aí já estou de vítima, porque você tem que enfrentar esses gigantes que olham assim e vê você frágil. Aí eu tive que encostar ele na parede. Não, mas isso pode ser mulher. Jô, não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que mulher na oficina mecânica. Mulher que entende de mecânica na oficina é a pior coisa que tem. Eles sempre acham que vão rolar. Não, mas vocês compreendem, entende? É a mulher na mecânica que é difícil ou é a mecânica que você achou? É só você achar uma mecânica que vai te acolher. É um homem para tomar frente. Não tem, pelo menos eu não tenho. Atenção, ó, isso que vocês estão falando é exatamente o que eu trouxe. Isso é um preconceito. Vocês estão partindo do preconceito cartesiano, cara, de Aristóteles. Se o mecânico é machista, todos os mecânicos são machistas. É isso que vocês estão falando. É isso. Não, mais ou menos, nem sim. Não, São os não papéis. Não é mais. Não é isso. Não é isso, não. Não é pré-conceito, é pós-conceito. Olhem o que vocês estão trazendo, e é importante vocês trazerem isso, porque isso é uma resistência exatamente do que eu estou falando. É só estar atento no cuidado do vendedor, no cuidado do mecânico, ou o que quer que seja. A gente pode olhar e falar assim, nossa, na sua maioria, talvez seja, mas eu não quero isso. Então, se eu sei, eu não vou com preconceito, eu vou com uma observação, eu vou aberta, eu vou tranquila, é a mesma coisa das minhas filhas. Eu vou tranquila, eu me exponho, eu abaixo a guarda, e se a pessoa abusar, seja homem ou mulher, não importa quem, eu vou dizer, espera aí, esses princípios não comungam com o meu princípio. Luiz Marcelo, desculpa, meu querido, eu queria que cada homem fosse, pelo menos meia hora, uma mulher, na condição de ter que fazer tudo e enfrentar tudo e ter bola de cristal toda hora. E ter feminilidade, tem que ter nobreza, tem que ter educação, equilíbrio, resiliente, espiritual. Entendeu? Jussara, ó, presta atenção, imagine se tivesse 6 mecânicos aqui nessa sala. O que você acha que eu estaria falando para os 6 mecânicos? Sabe o que eles estariam falando para mim?
Ah, porque eu trabalho aqui, aí vem as mulheres querer falar com a gente, querer entender de mecânica, entendeu? Porque não tem nada de mecânica, aí vem aqui botar não sei o quê. O que eu ia falar para eles? Deixa eu falar, isso é preconceituoso. Você sabe se todas as mulheres não entendem de mecânica? Vocês estão sendo aristotelianos. A mesma coisa eu iria falar. Para de resistência. Pode ser que na maioria as mulheres não entendem de mecânica, mas tem mulher que entende de mecânica. Olha, é a mesma fala, cara. Precisa baixar a guarda. Não tem a ver com homem e com mulher, Jussara e todos aqui que estão aqui. Não tem a ver com isso, tem a ver com o ser humano que fica defendendo uma posição, fica se identificando com vagina ou com pênis. E não tem identificação com esse lugar. Vocês são alma encarnadas num corpo masculino ou feminino, que vai ter qualidades masculinas e qualidades femininas, que vai ter mais propensão para aprender isto ou aquilo. Ou vocês acham que é tudo igual? Que uma mulher tem a força de um homem e que um homem tem a delicadeza de uma mulher? Corpo masculino e feminino? Não tem. Não adianta ficar brigando com isso. É entender as qualidades. Como brasileiro, não tem qualidades europeu, europeu não tem qualidade do brasileiro. .com.br. E a gente sai da questão do gênero. E você acolhe aquele ser humano, como ele é. Se ele tem informações da mecânica, então nós vamos trocar a mecânica de uma forma. Se não tem, eu vou acolher essa pessoa que não entende nada de mecânica e vou oferecer o melhor serviço para a pessoa. Ah, mas esse é um filho da puta, que ele passa a perna em todo mundo. Vai passar a perna em homem e mulher. Não vai passar só a perna em homem. Ah, porque mulher é mais fácil. É doce engano. Porque o filho da puta é filho da puta. E ele vai encontrar caminho para um ou para outro. Não tem nada a ver. Ele só vai usar caminhos diferentes. Eu sei, mas é o como. Como ser vítima, porque eu sou, graças a Deus, eu também sou vítima, sou tudo que qualquer um pensar que eu sou. Né? Mas como ser uma mulher no tempo de hoje e ter que viver todos esses papéis. Estou te falando. Você olha a sua fala. Como ser uma mulher? Não é uma mulher, é um ser humano, Jussara. Como ser uma alma. Percebe? Sai desse lugar da identificação, cara. Que enquanto você estiver identificada como mulher, você tem identificada, confusa. Não é que você não está no corpo feminino, entendeu? A hora que você se olhar... Você não deixa de eu falar, eu vou chorar aqui. Você não deixa de eu terminar, não deixa nem eu tomar um golinho. É que não tem tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Mas é isso. É por isso que eu sou mais assim, fico mais ligada com as coisas do alto mesmo. Porque... E aqui eu procuro... pulverizar. Vou pulverizar os pensamentos, vou pulverizar o que foi levado, o que foi perdido. Eu vou pulverizar. Vou tentar resolver agora, mais ainda, né? Porque a gente conversa bastante, dentro daquele contexto, e isso aí, e pulverizar os pensamentos, porque senão fica meio complicado. São os medos, nós temos que trabalhar os medos. E, normalmente, a resistência que nós estamos falando está diretamente ligado com os nossos dons. Presta atenção no que eu estou falando, que é importante. Nós temos qualidades, nós temos dons, que nós desempenhamos. E a gente sabe dessa qualidade, a nossa fortaleza. Olha que legal isso que eu estou trazendo para vocês. Então, eu vou trazer para mim, para vocês entenderem. Qual é uma das minhas maiores qualidades? A liderança. Sou um ariano, sou líder desde pequeno, sempre liderei tudo. Cada vez que ameaço a minha liderança, o que acontece? Eu brigo. Entende? E eu estou atento a isso, eu já sei disso. Eu crio resistência. Por quê? Porque querem tirar a minha qualidade. Percebem? Olha que simples.
a história, mas eu já sei disso. Então, o que eu faço? Baixo a guarda. Eu transfiro a liderança para o outro. Ontem nós vivemos isso no grupo. E aí ficam também trazendo a coisa para mim, para me cativar, para uma série de coisas, para não me desautorizar. O que eu faço? Não é comigo, é com o outro. Vai falar com o outro. E me destituindo, porque a minha vontade é de liderar aquilo. Faça assim, faça assado, assim. Porque eu tenho comando e tenho conhecimento, mas não é comigo, é com o outro. E quando chega um líder do meu tamanho, por exemplo, que quer bater de frente comigo, normalmente era porrada e chifrada. Hoje, eu baixo guarda, normalmente. Se vem me afrontar, cara, aí eu faço conscientemente. Espera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Esse território é meu. Não mexe no meu território. Chega de mansinho. Porque eu não mando também no seu território. Mas isso tudo é consciente hoje. Durante muito tempo, foi na porrada. Então, a gente precisa olhar a nossa qualidade, aquilo que a gente exerce como virtude, é onde a gente tem a maior resistência. É uma dica para vocês aí. Aonde está meu propósito, né? E medos, e assim por diante. Você, Jussara, é uma cuidadora, claramente uma cuidadora, né? Uma pessoa que tem um coração bondoso. E aí, o que fazem? Usurpam da sua bondade. Cada vez que usurpam da sua bondade, você tem resistência. Você quer matar a pessoa, pegar ela pela goela. Simples, é a mesma coisa. Só que dentro da sua natureza. Percebe? Não quero matar ninguém, não. Eu pulverizo e saio voando. Você quer pegar pelo pescoço o cara que te entregou a cama toda cheia de tinta. Para de inventar coisa para a gente aqui. É verdade, você precisa ver que negão alto e Claro, forte. filho, claro. Você quer pegar e quer enganar ele, entendeu? A ira, vem raiva, vem tudo dentro de você. Eu sei disso. Aí eu falei sério mesmo com ele tudo. E eu disse, você pensa que você não... Desculpa, eu não queria te humilhar, mas você não sabe nem escrever uma nota. Você Olha, pensa, aí, ó. Entendeu? Aí vem a ira, vem o ego, vem a humilhação. O ego veio tudo. Mas eu tive que mostrar para ele, olha, Marcelo, desde... Não, amada, você mostrou para você, não teve mostrado, não teve, é um espelho, Jussara. Você está falando de você mesma. Não tem nada a ver com o negão, tem a ver com você, de como você lidou com a situação. Então, aí agora eu vou dar uma de vítima. Estou ferrada. Não estou, não. Como você se expôs, estou aprendendo. É isso. Estou aprendendo. Por isso que é o não sei o que lá da imperfeição, entendeu? O nome do livro. Né? É muito pertinente esse livro, né? Muito. Acho que sim, para todos nós. Muito atual para mim, então, nossa, tudo está sendo muito... Existe uma coisa chamada humildade. Se a pessoa não tiver humildade desenvolvida, ou pelo menos clarificada, ela não consegue ler um livro desse. Talvez por isso que às vezes a pessoa lê a primeira vez, mas não entende nada. Faltava humildade. Não sacaneia com a Laine, mas não sacaneia. Só dizer, é a espingarda do Mazzaropi. Lembra a espingarda do Mazzaropi? A Joyce, agora é contigo, hein? Ô, Joyce, mas é verdade, sabe? Essa humildade eu venho trabalhando, porque a Elaine, lá de trás, nossa, um ego que você não tem noção. Então, acho que tem tudo a ver mesmo, né? Trabalhando esse quesito é que eu consigo identificar, consigo enxergar
E tem que trabalhar isso também, não é só enxergar, né? Tem que trabalhar também, que é o mais difícil. Botar em prática, né? Uhum. Vocês veem, olha, eu lembro de uma cena, eu devia ter 8 anos de idade, por volta de 8 anos de idade. Aprontei uma na classe, mais uma, né? Porque eu era bem quietinho na sala de aula, né? Aí me mandaram para a diretoria, para a Vera, que era a diretora lá pedagógica, né? A Vera e a Fanny. Aí eu cheguei na sala, né, cara? Cheguei na sala já falando o que estava acontecendo. Ela pegou, olhou para mim e falou assim: primeiro abaixa esse nariz para falar com a gente. Eu lembro até hoje. Primeiro abaixa esse nariz para falar com a gente aqui. Então, eu já cheguei botando banca, cara, na história, entendeu? Com a razão na história, né? Zero de vulnerabilidade, zero, né? Já descendo o pau na Maria Ângela, que era a professora, já descendo o pau na Maria Ângela, revoltado, brigando com todo mundo. Por quê? Fui desautorizado, né? Como que a professora me manda para a diretoria? Ora, que é isso? Eu que mando nessa sala de aula. O que é isso? Eu não sou. Você foi uma criança fácil, hein? Opa! Nunca, eu me orgulho de nunca ter sido expulso de nenhuma escola. Fácil, criança. Só Não fui, foi convidado a se retirar. eu era convidado a me retirar, mas expulso nunca. Eu nunca fui retirada de sala de aula. Então, é a certinha, né? Quer dizer, eu era o estrupiado, você é toda certinha, entendeu? Como se fosse, entendeu? Claro, tá também. Não, toda errada, mas não saí. Não me mandavam, nunca fui expulsa, graças a Deus, senão eu estava ferrada hoje em dia, né? Todo Porque tudo tem. esse lugar é o que eu sempre trago para vocês, é a história do limite, da falta de limite que eu tive na minha vida. Então, eu tinha falta de limite na sala de aula, em qualquer lugar. Isso foi os pais acertam e erram na educação. Eles dão o que eles têm de melhor, mas tem coisa que eles acertam e coisas que erram, coisas que eles dão, coisas que faltam. E uma das coisas foi isso, né? Assim, faltou minha mãe cuidar, porque, inclusive, ela validava esse lugar. As escolas não sabem lidar com você, ela falava. Né? Então, eu ainda era o certo da história, entendeu? Eu saía da escola como certo, como se eu tivesse, né, a escola fosse errada. E parte era, porque não sabiam lidar com uma pessoa que estava fora da média. O que é a média? Cala a boca e recebe. Eu era boca dura. Se eu não concordava, eu falava. Agora, Eu também, eu era assim. tem que saber lidar com a criança pedagogicamente. Não é simplesmente não dou conta, expulso. Percebe? E, por outro lado, minha mãe também tinha que ter feito coisas que não fez. Fiquei eu no meio da história. Porque nem a escola, nem minha mãe estão recebendo isso. Sou eu que recebi isso. Mas é o que eu sempre trago, entendeu? Com a graça de Deus, cara. Não me pergunte por quê. Eu sempre fui abençoado, entende? Então, saía dos enroscos. Da mesma forma que eu entrava nos enroscos, eu saía, ressignificava e saía dos enroscos. Então, tudo certo. Uau, que bate-papo bom aqui, hein? Precisava muito bolo e um suco de laranja. Tinha Café. Café também. Nem café da manhã eu tomei. Não? Então vá. Ainda não. Meu Deus. Porque é essa hora que eu não queria ter tanta coisa para fazer ainda hoje.
para poder tirar assim, muitas dúvidas. Ou nenhuma dúvida, né? Porque a gente chega à conclusão de que a gente está passando e está tudo fluindo e está acontecendo e tudo tem seu tempo. Isso aí. Então, eu vou lá para a ginástica, que eu não fiz semana passada só uma vez. Tudo bem. Mais alguém quer trazer alguma coisa, queridos? O Léo está aqui de internet presente, de nome presente. Vamos ver se ele se manifesta. Só está de nome presente. Tem? Então é bom que os homens ouçam, né? Bem. Estou ouvindo aqui, fazendo as coisas e ouvindo. Ah, está de ouvido presente. Ouvido presente. Olha os Eu já passarinhos. tinha lido esse livro, e aí quando eu vi no grupo, fiquei feliz de me reconectar, né, com esse livro. Para os relacionamentos íntimos, esse livro é um livro tipo de cabeceira para casal. Muito importante. Muito bem, amados. Então, vamos seguir nossa trilha? Luiz Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa para você. É sobre rapidinha. É sobre hoje o que dentro daquela tudo que se passou lá atrás do 559, eu coloquei a de o aniversário do meu filho hoje. E tudo que foi lido ali, nossa, tudo muito encaixado. E como é que eu vou falar isso para ele? Não vai. Tá. Não vai. Você vai dar a gravação e falar, olha, está falando do seu anjo, eu escuto muita coisa que acho que seria interessante você escutar, tá? E a gravação, quer escutar, quer, não quer, o problema é dele. Quantos anos, Jussara? 30. Filha do céu. Não, filho, 30 anos. Está saindo agora de casa, né? Tem desde na verdade, ele sempre saiu porque ele jogava, estava tentando ser jogador. E aí, depois, quando voltava e não conseguia, voltava um pouco frustrado, um pouco ou muito, sei lá. Mas aí agora mora sozinho. E eu também liberei, eu falei, não, aqui não quero estar, aquela coisa. Mas eu me dou bem agora com ele. Nada, só manda pela internet, assim, entendeu? Nem fala, estou te mandando o link, é seu anjo, tem informações aqui que podem ser importantes. Se tiver interesse, escuta aí. E segue sua vida. E coincidência, ele começou semana passada num trabalho, sabe? E estava custando a se liberar para querer trabalhar em empresa, assim, fechada, né? Ele queria abrir um negócio e tudo. Mas abrir negócio tem que ter dinheiro dele para poder abrir um negócio dele, né? Não é? Claro, mas, fazer a produção pelo esforço dele. Foi muita resistência, você não imagina aqui, e eu tendo que ser calma, paciente, boazinha e enérgica ao mesmo tempo, mas ele disse que eu botei ele fora de casa. Eu disse, não, você já estava há muito tempo com o seu pensamento, com as suas coisas, muito tempo você estava fora. Agora você vai de corpo. Aí ele está se conscientizando e começou um emprego essa semana, tem uma semana. E essa palavra toda assim para ele, que coisa, né? E não mora comigo, mora distante 2h30 de ônibus. Então tá bom. Então tá, queridos. Eu vou finalizar a gravação aqui e vou continuar com a sala aberta. Então, queridos, um beijo, um queijo, até amanhã para a próxima leitura. Até amanhã.